Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Saiba. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Essa rende. Vai te dar umas lives aí. Ô Dudu, cara, a gente tá passando um momento, a sociedade, não só brasileira, né, todas as nações, passando um momento de bastante desafio único, pandemia. O que você acha que aconteceu com a fé nesse momento? Você acha que algumas pessoas perderam, ela foi reforçada? Qual é o papel da fé? Qual é a tua percepção sobre isso? Uma pergunta delicada. E eu falo delicada porque depende pra quem. E eu vi, assim, todo tipo de gente durante a pandemia. Alguns perdendo a fé e outros fortalecendo a fé. Então eu não gosto de generalizar. E muito menos de ser, sabe, o profeta do apocalipse que vai querer agora falar o que Deus está querendo fazer com o nosso mundo. Porque eu realmente não sei. E sabe, eu acho que ninguém tem a prepotência, né, de chegar e falar o que tá... Embora algumas pessoas afirmarem, né? Tem gente que... O objetivo da pandemia, né? Mas a gente não sabe. Eu acho que a gente não sabe. E eu acho que o mistério faz parte. Assim, com certeza tem uma mensagem divina, não tenho dúvida. Mas para cada um pode ser diferente e cada um leva de uma forma. Mas pegando em termo um pouco genérico, claro que isso fez todo mundo parar para pensar, né? Isso eu acho que, de alguma forma ou de outra. Uns entraram em depressão, e outros se espiritualizaram. Mas que a pandemia, ela parou um pouco o mundo, né? Ela deu, assim, uma brecada no mundo. E eu deixo bem claro, eu não estou agradecendo pela pandemia, quem sou eu? Falo, sabe, milhões de mortos e Deus não se livre, que é uma grande catástrofe, uma grande tragédia. A gente não faz julgamentos, entendeu? Sobre isso, muito mais quando tem sofrimento humano. Mas, assim, a partir do momento que aconteceu e está acontecendo com o mundo, eu só tô tentando olhar com você, Joel, assim, as consequências psicológicas, que é a área que eu mais gosto, assim, de trabalhar, dessa pandemia. Fez as pessoas perceberem que a vida não é um play center, entendeu? Não é uma Disneylândia. Isso as pessoas... E assim, no começo ainda as pessoas ficavam assim nessa... Não, quando que vai voltar ao normal? Eu vejo até as pessoas já parando um pouco com esse papo, porque é tipo assim... o que seria voltar ao normal? Será que estava tão normal assim? Quer dizer, as pessoas correndo de um lado para o outro no shopping center para ver quem compra mais sapato? Será que isso era felicidade, entendeu? Ou será que famílias mais unidas, como eu vi muitas famílias que se uniram muito mais durante a pandemia, entendeu? Porque precisaram se fechar em casa e conseguiram conviver sem se divorciar e sem separar. Mas assim, foi um teste, está sendo um teste para todo mundo. Agora, o que é a fé? Essa é a grande pergunta. Infelizmente, muita gente traduz a fé como algo irracional. Irracional, ou seja, onde a lógica não chega, eu preciso de fé. É uma definição básica de fé. No judaísmo e na Cabala, a gente olha a fé não dessa forma. Por quê? Porque olhando a fé assim, filosoficamente falando, pode parecer que a fé é uma burrice. Né? O que a ciência começou a falar? Olha, pessoas que não estudam muito, pessoas que não têm argumento, vai falar Deus, culpa Deus, tudo é Deus. E aí a ciência, né, até no começo fala Deus nos livre, mas fala, a ciência matou Deus, e hoje em dia a gente fica ao contrário, porque acho que o que mais revela Deus hoje em dia é a ciência, mas no começo a ciência tinha o papel de matar Deus, no sentido de dizer, não precisamos mais de Deus para todas as respostas da vida, porque agora nós temos a ciência. Sim. Hoje em dia que a ciência gerou mais perguntas do que respostas, as pessoas de novo estão procurando Deus, porque tem uma coisa que a ciência não responde. A ciência ela pode responder todos, se Deus quiser, o quês, mas não os porquês. Ciência não responde porquê. Então mesmo que você vai falar, o universo foi criado a partir do Big Bang, viemos do macaco. Mas por quê? A ciência, não por mal, mas não é o papel dela entrar nisso. Sim. Então, quanto mais a gente sabe sobre o mundo, mais chato o mundo fica. Porque, tipo assim, antigamente, pelo menos, sabe, né? Eu fico vendo, às vezes, essas séries aí, na época dos vikings, no mundo medieval. Pô, pelo menos os caras iam pra guerra, não querendo defender a guerra, mas assim, eles tinham um mistério da vida. Claro que eu não tô defendendo a guerra, mas é interessante a necessidade que o ser humano tinha para conquistar alguma coisa. Então, quando o mundo começa a ficar mais pacífico, graças a Deus, mais democrático, mais liberal, defendo todos esses valores. Liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade religiosa. Tudo fantástico. De repente, o ser humano se vê
preso em coisas que não existiam no passado. Preso na monotonia, preso no tédio, preso na depressão. Então eu diria que a pandemia nada mais fez do que potencializar essas sensações humanas, como a depressão, a ansiedade, o tédio, que já estavam acontecendo no mundo, mas a gente estava fugindo, né, através do Netflix, através do entretenimento, e nos colocou cara a cara com o ser humano. E eu acho isso fantástico, Joel. Eu acho isso fantástico, porque eu acho assim, a coisa mais incrível do universo conhecido até hoje, tem galáxias, tem sol, tem lua, tem estrelas, mas até hoje, todo mundo sabe, tipo assim, a coisa mais fantástica, paradoxal, contraditória, confusa, é o coração humano. São as emoções, raiva, ciúmes, o ser humano que muda de opinião toda hora, muda de humor e não quer assumir, e mente, sim, e fala a verdade às vezes, e mente, e às vezes é egoísta e altruísta ao mesmo tempo. Quem é esse ser humano? Quem é? Então, eu finalizaria te dizendo, chegamos na era do ser humano, finalmente ser humano. Nessa época, já antes da pandemia, mas a pandemia está agilizando isso, que as máquinas, computadores, internet, robôs começam cada vez mais dominar o mundo e começam cada vez mais pegar funções que antes eram dos seres humanos. Você vê que os maiores livros de hoje em dia, né, de médicos e advogados, falam assim, cada vez mais a gente está perdendo os nossos espaços para as máquinas. Então tem gente entrando em desespero. E eu sempre falo nas minhas lives, não é, sabe, quando chegaram os tratores, imagina os agricultores, que droga que chegaram os tratores, a gente vai parar de pisotear o trigo no campo. Não, que bom que chegou tratores, porque agora o ser humano pode descobrir que o papel dele não era esse, sim, virou outro. Eu acho que vai acontecer isso aqui agora de novo. Quando finalmente os robôs das exatas conseguem fazer uma cirurgia melhor do que um médico, o médico vai ter que se questionar qual é o meu papel como ser humano médico que um computador não pode e nunca poderá fazer. Qual é o meu papel como rabino? Porque hoje em dia meu papel como rabino não é só informar as pessoas, porque hoje em dia qualquer pessoa pode entrar no YouTube, pode entrar no Google e vai encontrar informação do judaísmo inteiro e pode se tornar um rabino melhor do que eu. Então, qual se torna o meu papel como rabino num mundo no qual as máquinas estão tomando os nossos lugares? Eu acho que essa é a resposta, a minha resposta, pelo menos, para a tua pergunta sobre a fé. A fé não é uma burrice. A fé não é uma falta de entendimento. O contrário, a fé ela é suprarracional. Depois que temos todas as respostas científicas, todas as respostas tecnológicas, ela aparece. Aí que vem a grande pergunta, tudo bem, então, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é o ser humano? Então chegou a hora, Joel, da gente lidar com essas emoções humanas, com essa confusão humana, com os nossos paradoxos, agonia, angústia, e não fugir dessas sensações. Porque alguma coisa me diz que nessas sensações tão dolorosas, tão difíceis, o ser humano se encontra e a gente vai ter alguma grande surpresa nesse lado que sempre o ser humano fugiu. Sempre a gente fugiu para as guerras, sempre a gente fugiu para o entretenimento, sempre a gente fugiu para as Olimpíadas, nada contra. Mas assim, o ser humano sempre colocou fora a competição. Eu acho que, como você fez com a tua vida, né, como um grande esportista, mas hoje em dia você trouxe a competição para dentro. Para dentro. Quer dizer, a competição é você com você mesmo. É gostoso competir lá fora. Sim. Mas a verdadeira competição é Dudu contra Dudu. E eu acho que tá por aí algo que a pandemia tá vindo mostrar pra Show de bola. Gente.